Vamos nessa, galerinha? Voltamos para a aula de tratados de limites, tá? Então, conforme a gente estava conversando na aula anterior, o que acontece? Com a União Ibérica, né, o Tratado de Tordesilhas caiu, tá? E aí, pessoal, Portugal e Espanha tiveram que se sentar exatamente para quê? Para poder estabelecer novos limites, né, das suas possessões no além-mar, tá certo? Então, o que eu pedi para vocês na última aula lá? Que você guardasse para mim apenas 2 desses 3 tratados. Lembra que eu falei que eu precisava do Tratado de Madrid e o Tratado de Badajoz, tá? Então, como é que é o Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid ele foi assinado em 1750 entre portugueses e espanhóis, exatamente com que intuito, gente? De separar as terras, né, portugueses e espanhóis. Oh, não brinca! Só que o que eu queria que você guardasse? Que o princípio que foi utilizado no Tratado de Madrid é a novidade, tá? O princípio da chamada ut possidetis, tá? Ou também, para ficar mais fácil para vocês, a posse útil da terra, tá? Então, o que portugueses e espanhóis decidiram fazer? Que a partir daquele momento, as terras seriam de quem as efetivamente colonizasse, tá? Então, esse é o princípio da posse útil da terra. Então, acabou aquela questão de demarcação de terras através de meridianos, de coordenadas geográficas, lembra disso? Então, agora com o princípio da ut possidetis, a terra seria de quem a efetivamente colonizasse. Tá? Então, a definição no slide está assim, ó, este tratado procurou considerar pela primeira vez a realidade americana, isto é, levar em consideração a ocupação efetiva realizada aqui. Tá? O princípio da ocupação, princípio da ut possidetis, tá? Pertence a quem a ocupa, né? A quem prospera. Foi utilizado nos demais casos, assim como a demarcação por limites naturais, e não mais por coordenadas, conforme eu havia falado para vocês. Tá? Rios e canais limítrofes teriam navegação comum e sempre se tentaria isolar as colônias americanas de conflitos europeus. Ou seja, se o pau está quebrando lá, que quebre lá, deixa aqui numa boa, deixa aqui rodar, né, de forma tranquila. Tá? Então, pessoal, o Tratado de Madrid, volta a dizer, repetir várias vezes, que o Tratado de Madrid é importante exatamente para quê, gente? Para que a gente consiga perceber, não é, que a colonização, então, ela vai dar propriedade à terra de quem é efetivamente pegar. Então, a partir daí está tudo bem. E teve uma outra também circunstância no Tratado de Madrid, tá? Que eu não coloquei aqui na definição para vocês, que é muito importante e gera também muita dúvida do alunado, é a proposta que Portugal faz para a Espanha faz para Portugal e está tudo certo, tudo tranquilo. Qual é essa proposta? Vamos lá. Se você olhar nesse mapa aqui, tá, do domínio português, tá, na sua esquerda, o que você vai perceber? Tá? Que o limite verde lá é o limite do Tratado de Madrid, tá vendo? Dentro da legenda do mapa. Tá? Então, o que acontece? Quando você pega, presta atenção aí que isso não é fácil não. Quando você pega, tá, o território português, o domínio português, que está dentro dessa linha verde, você dá uma olhadinha lá numa bolinha amarela. Olha lá na legenda, a bolinha amarela. Está escrito o quê? Núcleo de povoamento espanhol. Lembra que eu te fiz olhar aquele mapa lá em cima na outra aula e falei para você que eram casinhas? Que eram casinhas o quê? De jesuítas espanhóis, não é? Então, o que eu quero te mostrar? Que essa região da bolinha amarela é 7 povos das missões, tá? Então, como o próprio termo já diz, 7 povos das missões. Então, são missões jesuíticas? São. Dentro do domínio português? Sim. Só que essas missões são de jesuítas espanhóis. Ih, Botino, vai dar merda. Vai dar merda. Tá? Agora, por outro lado, se você olhar o mapa também, você vai ver mais ao sul uma bolinha vermelha. Tá? Tá lá onde? Colônia de Sacramento, tá vendo? Então, se você olhar o mapa de novo, a legenda, tá lá, núcleo de povoamento português. Então, repara comigo, 7 povos das missões é espanhol dentro do domínio português. E Sacramento, que era domínio português, dentro do domínio espanhol. Percebeu? Então, está escrito no mapa, domínio português
domínio espanhol, tá vendo? Dentro do domínio português está lá a bolinha amarela, show, que é núcleo de povoamento espanhol liderado por jesuítas espanhóis, tá? Saiu do risco verde lá, mais ao sul, colônia de Sacramento. Domínio, povoamento português, dentro do domínio espanhol, certo? Com um detalhe, vamos lá. A costa do Brasil, ela é toda de domínio de quem, gente? Português. Então, tem saída para o Atlântico tranquilo. A colônia de Sacramento está lá na bacia do Rio da Prata, do estuário Platino, né? Também tem saída para o oceano. Quem não tem saída é Sete Povos das Missões, tá? Então, o que o Reino de Portugal ofereceu para a Espanha? Simplesmente o seguinte, vamos trocar? Né? Você fica com o Sacramento, o rei de Portugal, para o rei espanhol. Você fica com o Sacramento, tá? E eu fico com Sete Povos. Aí você deve estar pensando, mas por que Portugal quis fazer isso? Simplesmente para não ter a quebra do território dele, certo? Português, com missões de jesuítas espanhóis. Tá legal? Então, o que acontece? Portugal trocando, Portugal continua com a saída para o Atlântico, Portugal, né, quebra a questão da, né, presença espanhola ali em meio ao domínio português, e para a Espanha é bom também, por quê? Porque Sete Povos das Missões não tinha saída para o mar e a colônia de Sacramento tem. Tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem? Tanto para o rei de Portugal quanto para o rei da Espanha, esse troca-troca aí seria bom, seria legal, não haveria problema algum. Tá? Então, eles efetuaram a troca. Só que na prática não aconteceu assim. Por que não aconteceu assim? Porque na prática, pessoal, na hora que os portugueses foram reivindicar Sete Povos das Missões, o que os jesuítas espanhóis fizeram? Simplesmente, os jesuítas espanhóis armaram os índios, tá? Até os dentes, índios guaranis que estavam ali naquela região, certo? E os índios guaranis não quiseram entregar Sete Povos, juntamente com os jesuítas espanhóis. Então, a guerra entre portugueses e índios guaranis, armados até os dentes pelos jesuítas espanhóis, em torno de Sete Povos das Missões, é chamada de Guerra Guaranítica. Tá? Então, eu falei para vocês com relação à Guerra Guaranítica para voltar lá no Tratado de Madrid. Por exemplo, primeiro ponto, princípio da posse útil da terra, princípio da ut possidetis. Até aí, beleza. Segundo ponto, Portugal e Espanha querem trocar Sacramento por Sete Povos. Beleza. Para Portugal tá bom, para a Espanha também. Para os jesuítas espanhóis não tá bom. Então, o que eles fizeram? Armaram os índios guaranis, que estavam ali nas missões, não é isso? Contra a ação de Portugal. Quando a Espanha vê que está sendo deflagrado um conflito e que, naturalmente, Portugal, se não tem 7 pontos, se não tem 7 povos, não vai entregar Sacramento, o que a Espanha faz? Também vai contra, né, 7 povos das missões. Então, pessoal, eu falei isso tudo para vocês porque, ó, vamos olhar um mapa aqui maior que fica mais legal. Tá vendo? 7 povos das missões estaria ali, não é? Em meio ao Rio Grande do Sul, pedaço dele. Colônia de Sacramento, mais ao sul, né? Que está lá hoje, né? É o território do Uruguai, tá certo? Só que nós vamos voltar nessa problemática lá na frente, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? A colônia de Sacramento, ela, né, vai ser pivô de mais detalhes lá na frente. Só que eu queria te mostrar 7 povos, tá? Por quê? Porque a proposta de troca foi feita lá no Tratado de Madrid, mas não virou, certo? Depois vem o Tratado de Santo Ildefonso, que mexe para cá, mexe para lá, mas que também não resolve. O tratado que define, né, de uma vez por todas as fronteiras que a gente conhece, tanto de Portugal quanto de Espanha, é justamente o Tratado de Badajoz. Por isso que eu pedi para vocês guardarem tanto o Tratado de Madrid quanto o Tratado de Badajoz, tá? E outra coisa, vamos lá, nenhum tratado do Brasil Colônia diminui, tá, os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, beleza? Nenhum deles diminui, tá? Então, vai ter um monte de tratado. Aí, eu coloquei 3 porque o de Santo Ildefonso às vezes aparece, só que eu estou reafirmando, repetindo mais 10 vezes. É muito importante você guardar o Tratado de Madrid, o princípio da ut possidetis
e você guardar para mim o que foi a Guerra Guaranítica, tá? E conseguir associar com o Tratado de Badajoz, entendendo que o Tratado de Badajoz ele afirma os princípios propostos pelo Tratado de Madrid, certo? O que é isso? O princípio da posse útil da terra e consolida a troca de sacramento por 7 povos, tá? Então, não se esqueça disso, guarda aí, firma isso, tá? Então, os gaúchos atacaram 7 povos, expulsaram os jesuítas espanhóis. Esse último tratado do período colonial é praticamente o retorno às resoluções do Tratado de Madrid, afirmando então, portanto, as fronteiras do Cone Sul do Brasil colonial, tá? Então, pessoal, a definição dos tratados, elas estão aí no teu slide, tá? E vão estar no roteiro de aula também no aplicativo. Só que, olha só, a explicação e as colocações que eu coloquei com relação aos 2 tratados explicando a Guerra Guaranítica é muito mais importante, tá? Então, se você tiver com dúvida, não tiver legal, procura, dá uma lidinha sobre isso, me chama na tutoria, que a gente não pode deixar isso embolado, tá? O Tratado da Posse Útil da Terra, beleza? E o de Badajoz depois vem para ratificar, então, portanto, o Tratado de Madrid. Beleza, pessoal? Então, eu fiz esse caquinho aí para a gente conseguir conversar a respeito, né, de 7 povos das missões, né, da gente conseguir conversar a respeito desses tratados aí que são importantes, beleza? Tá? Sendo assim, pondo um ponto final na questão dos tratados de limites, tá, da América Ibérica, isto é, entre portugueses e espanhóis. Tá legal, galerinha? Então, espero poder ter te ajudado aí, né? Não deixa a peteca cair, vai com tudo, beleza? Tá? Vamos juntos, que você não está sozinho, conte sempre conosco e vamos para cima que foguete não dá ré.